tudo bem? Hoje gostaria de falar com você sobre os desapontamentos. O desapontamento é um peso que carregamos, do qual nós precisamos nos livrar. Pensando na palavra desapontamento, vemos que este pedacinho, contraria tudo aquilo que realmente é ou deveria ser. Com o a obediência deixa de existir e passa a ser desobediência. O respeito deixa de existir e passa a ser desrespeito. A graça deixa de existir e se torna desgraça. O mesmo acontece com o apontamento. Toda vez que eu faço apontamentos, eu estou organizando alguma coisa, estou planejando. Os apontamentos que eu faço me dão a ideia de que eu tenho domínio sobre determinada situação. Me dão a sensação de que analisei todas as probabilidades e alternativas. Tudo está previsto. Eu tenho o controle. Não é assim? Já o desapontamento me mostra que os meus apontamentos deixaram de existir. O que eu imaginei que aconteceria não aconteceu. Não tenho controle de nada. Nada é previsível. Ao invés da saúde, veio a doença. Ao invés do casamento, veio o divórcio. Ao invés do sucesso nos negócios, veio a falência. E agora? O que fazer com o desapontamento? Eu posso aceitar que ele me vença e simplesmente me entregar. Ou então, eu posso agir como Paulo. O apóstolo Paulo também havia feito seus apontamentos. Decidiu que seria missionário na Espanha. Organizou a provisão, organizou o sustento, o dia da viagem, a locomoção, o lugar onde ele ficaria na Espanha e os lugares que pretendia visitar. Tinha dentro da sua mente tudo organizado. E a viagem seria ótima. Já estava até escrevendo cartas para as pessoas e inclusive marcando de encontrar alguns quando fizesse a sua viagem à Espanha. Porém, todos os planos de Paulo foram por água abaixo. Os apontamentos deixaram de existir e se tornaram desapontamentos. Paulo não conseguiu realizar a viagem para a Espanha. Ao invés disso, foi preso em Roma. Mas Paulo não se permitiu derrotar pelos desapontamentos. Ao contrário, Paulo escolheu se submeter aos planos que Deus tinha para ele. Escolheu. Não se deixar vencer pelos desapontamentos é uma escolha. Paulo escolheu não se deixar abater. Escolheu se submeter aos planos que Deus tinha para ele. E mais do que isso, escolheu continuar adorando e servindo a Deus independente das circunstâncias. Da prisão, Paulo escreveu cartas. Escreveu para Filemon, escreveu aos Filipenses, aos Colossenses e aos Efésios. É claro que Paulo teria feito um grande trabalho na Espanha, mas este trabalho teria tido o mesmo alcance que estes 4 livros que estão em sua Bíblia hoje? Tenho certeza que você já esteve na posição de Paulo. Estava tudo preparado. Aquela viagem, a faculdade, o emprego novo, o casamento, a casa nova, o bebê queria chegar, a aposentadoria, mas de repente veio o divórcio, o desemprego, a doença e você não está mais a caminho da Espanha. Ao contrário, está preso em Roma. Adeus, apontamento. Olá, desapontamento. Olá, dor. Sabe o que Deus quer fazer para ajudar você a se livrar do peso do desapontamento? Quer ungir você. No Salmo 23, no versículo 1, Davi declara: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o seu pastor? Você pode dizer: o Senhor é o meu pastor? Porque se Ele é o seu pastor, você então é a ovelha dele.
Deus fará com você assim como o pastor fazia com a ovelha. Ele vai ungir você. Depois de Davi, no versículo 1, haver reconhecido que Deus era o pastor e ele era a ovelha, no versículo 5 ele declara: unges a minha cabeça com óleo. Você sabe por que o pastor ungia a cabeça da ovelha? Para repelir insetos, evitar conflitos e curar machucados. Mesmo com a prevenção, ainda assim as ovelhas se machucam algumas vezes, com pedras, outras com espinhos e outras simplesmente porque esfregaram a cabeça numa pedra, esfregaram a cabeça numa árvore. A função do repelente era passar aquele óleo no focinho da ovelha e impedir que moscas botassem ovos no focinho. Ou então, evitar conflitos significava que o pastor passaria um óleo na cabeça das ovelhas macho na época do acasalamento, e naquelas disputas entre um macho e outro, elas não dariam cabeçadas umas nas outras a ponto de se machucar, mas escorregariam e deslizariam e não iriam se ferir. Mesmo assim, com todo esse cuidado, elas ainda assim se feriam. Mas todos os dias, o pastor examinava as ovelhas para ver se havia algum ferimento e tratava. Você está machucado? Enfrentando doença, perda, traição, injustiça? Precisa permitir que o seu pastor cuide de você. Leve a ele os teus desapontamentos, não ao vizinho, à vizinha, aos parentes, ao amigo, mas a Deus. Leve seus desapontamentos a Deus e curve-se diante dele. Abaixe a sua cabeça e fique em silêncio. Deixe o pastor fazer o trabalho dele. Confie nele. As ovelhas não entendem por que o óleo repele as moscas. Não entendem como o óleo cura as feridas, mas sabem que alguma coisa acontece na presença do pastor. Então vá, curve-se e confie.